Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Seedcast, um programa totalmente voltado para a saúde, em especial saúde mental e bem-estar. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de receber a nossa convidada. A nossa entrevistada de hoje, além de ser minha amiga particular, uma pessoa que eu admiro, tem uma carga de competência nesta área de saúde, sobretudo saúde mental, muito grande. Tenho certeza que você, seguidor e seguidora do nosso canal, sei que vocês vão adorar. Eu trouxe para vocês hoje nada mais, nada menos de que Teresa Ottoni, que é terapeuta holística, é astróloga, terapeuta floral mundial, especialista em Feng Shui, faz regressão da memória, trabalha com plantas medicinais e muitas outras coisas, meditação, enfim. Não podíamos ter alguém mais adequado a um programa dessa natureza do que a Teresa Ottoni para recomeçar as nossas apresentações. Querida Teresa, seja muitíssimo bem-vinda ao Seedcast. Não só uma honra, mas a certeza de que que vamos conversar e o que você poderá passar para os nossos seguidores e seguidoras, tudo vai ser muito importante para que eles desfrutem do bem maior que a gente tem, que é a saúde, e que nem sempre a gente vê assim. O microfone e a câmera estão à sua disposição para que você faça a sua saudação inicial. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade de podermos estar aqui conversando sobre um assunto que realmente é primordial. A nossa saúde como um todo e principalmente a mental, a emocional e a espiritual, porque tudo vem de um âmbito maior. A física quântica já nos mostra isso. E lá no passado, muito remoto, os cientistas de 6.000 anos atrás já pesquisavam de maneira diferente aquilo que poderia ser fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a meditação, a natureza, tudo que se remete ao passado, hoje está sendo comprovado pela ciência. Então, é isso que nós queremos trazer para você, que a ciência valida, a ciência vem tornando cada vez mais forte abordagens milenares que são fantásticas e fáceis de serem introduzidas no nosso cotidiano para ampliar a qualidade de vida. Falei para vocês, né? Por esse iniciozinho já dá para perceber o tanto que vai ser útil acompanhar até o final da entrevista, porque vai haver com certeza não só muita aprendizagem, mas sobretudo provocação de reflexões sobre a sua própria vida, sobre o valor que você está dando ou não está dando a esse patrimônio que o universo que Deus nos deu. A Cristina falou na abertura sobre a validação que a ciência cada vez mais dá essas terapias milenares e que hoje, através não só de pesquisas, mas da própria física quântica, a gente consegue realmente comprovar que não só funciona, mas que tem algumas vantagens perante muitas terapêuticas, muitas terapias, muitos tratamentos que a sociedade, sobretudo a ocidental, faz e que às vezes, embora resolva uma coisa, mas destrambelha outra. Vamos começar, Tereza Cristina, falando sobre a tal terapia holística. Eu tenho certeza que muita gente gostaria muito de saber o que é a terapia holística. O que você nos diz? Bem, o holus quer dizer todo. Então, a terapia holística tem como objetivo olhar o ambiente como um todo da pessoa que está buscando o terapeuta. Então, mesmo que a pessoa venha com um foco numa determinada queixa, eu tenho insônia, eu sou ansioso, é claro que nós damos atenção a essa queixa que a pessoa traz, mas nós sabemos que aquilo não apareceu sozinho, aquilo está ligado a outras abordagens que a pessoa talvez não esteja percebendo que está fazendo no seu cotidiano e que estão trazendo um impacto. Então, uma conversa longa, um bate-papo
que possa levar a reflexões profundas, para que essa pessoa possa se lembrar de detalhes do seu cotidiano, para que o terapeuta tenha uma percepção mais adequada das possíveis origens daquilo que ele está trazendo à tona, né, que está sendo desagradável, mas que com certeza tem fundamentos outros que ele não está percebendo. Então, na terapia holística, nós buscamos olhar tudo, porque tudo está interligado e, às vezes, nós não percebemos e pensamos que é apenas um ponto na nossa vida que precisa ser tratado. Essa é uma visão mais ocidental, né, professor? Em que quando nós temos, por exemplo, uma dor de cabeça, nós tomamos um remédio para dor de cabeça. Mas na holística nós poderíamos refletir sobre o que esse indivíduo se alimentou. Será que é o sistema gástrico dele que está dando um sinal e aquela dor está aparecendo? Será que é uma preocupação? Será que ele está com algum problema e a mente dele está rodando, preocupado? Então, às vezes a gente toma um remédio para diminuir a dor, mas aquilo apenas é um paliativo, né? Aquilo não é resolvido. Então, na terapia holística, nós procuramos ver como a essência desse indivíduo pode voltar ao seu equilíbrio. Porque quando nós estamos com a nossa essência harmonizada, a saúde acontece naturalmente. Pois é, Cristina, o que você colocou não só é interessante, como são coisas realmente bem comprovadas. Eu me permitiria complementar comentando essa questão da grande ilusão da humanidade de que as coisas são separáveis, né? Durante muito tempo se falou em mente e corpo, e hoje sabe-se que não dá para separar. E que tudo é um whole, como diz em inglês, tudo está ligado. Esse sentimento, esse conceito de separatismo, tanto no sentido pessoal, interno, interior, como social, talvez seja uma das grandes chagas que a humanidade precisa resolver. Agora, ainda voltando a falar de terapia holística, para que o nosso seguidor e nossa seguidora possam entender melhor, você poderia explicar quais são os princípios subjacentes à terapia holística? Quais são os fundamentos da terapia holística? Nós temos, remonta à Grécia Antiga, assim, a nível ocidental. Mas a medicina Ayurveda é a grande base, a grande mãe, lá milenarmente, da saúde como um todo. Então, na Índia, remotamente, são usadas ervas medicinais, alimentação, pedras, cristais, não só muitas vezes diluídos dentro de fórmulas, mas usados, porque a vibração, e aí como nós percebemos então que lá atrás, aquilo que hoje nós sabemos que tudo é energia, tudo vibra, eles já utilizavam. Então, na Índia, usando a medicina Ayurveda, por exemplo, nós não compramos uma joia simplesmente porque ela é bonita. A pessoa é orientada pelo seu terapeuta. Olha, você só deve usar safira, ou você deve usar rubi, você deve usar na mão direita ou no pescoço. Então, as pedras não são só ornamentos, não são, também fazem parte da cura. Então, Olos, como é um todo, você por aí já pode ver a gama de ferramentas que são usadas para harmonizar esse indivíduo. Então, desde chás, de alimentação, de práticas de detoxicação e o uso de minerais como os cristais e, principalmente, cantos, danças, o movimento corporal, meditação, leituras e estudos reflexivos, filosóficos que possam fazer esse indivíduo encontrar ressignificado para alguma coisa que precise ser reavaliada, de dor, de sofrimento, de trauma. Então, tudo precisa ser observado, desde no linguajar nosso ocidental, desde a parte psicológica, de traumas, de
situações que tenham trazido desgaste psíquico, e também os pensamentos, que seria a parte filosófica, então estudos que possam ajudar esse indivíduo a ter uma visão diferente, uma interpretação diferente da vida, que trará, então, com a ajuda das técnicas do corpo físico, alimentares e procedimentos do cotidiano, o holos, o todo integrado. Maravilha. Ah, eu gosto muito dessa terminologia holos e gosto muito do princípio de que nós somos todos um, o universo é um só, nós somos o universo também está contido dentro de nós e acho que, como eu comentei ainda há pouco, essa miopia, esta ilusão de que se pode separar as coisas, realmente é uma grande falácia. E já que estamos falando de união, de simbiose, de colaboração, a pergunta que me vem à mente aqui agora é como é que a terapia holística pode contribuir com a medicina alopata, a medicina mais ocidentalizada? Existe esta possibilidade? Como é que acontece, se acontece isso? Sim, graças a Deus, cada vez nós estamos ouvindo mais falar nas abordagens da medicina integrativa, que é exatamente essa busca da medicina convencional de se apropriar de outras ferramentas, porque a medicina começou a perceber que está limitada quando usa apenas o medicamento. O medicamento traz o alívio, sana uma situação de emergencial, mas o indivíduo continua, de alguma maneira, manifestando a desarmonia. Então, já há algum tempo, os médicos já faziam, sem esse nome integrativo, um certo diferencial. Por exemplo, se a pessoa tinha um problema cardíaco, além da medicação, o médico dizia: você tem que fazer uma prática física, você deve procurar uma nutricionista para adequar a sua alimentação. E então já havia uma necessidade de ampliar o uso da medicina, não apenas para o remédio, né, Cidinho? Mas percebiam que o indivíduo precisava de um aporte diferenciado. Só o remédio não resolvia. E isso foi se desenvolvendo, e hoje em dia a medicina integrativa já tem várias abordagens, inclusive o SUS tem, né, já catalogadas várias abordagens que podem ser oferecidas gratuitamente nos postos de saúde à população, como essas práticas de acupuntura, meditação, cantoterapia, coisas que seriam antes colocadas na lista de sem tanta importância, desnecessários, sem evidências. Até porque nós ocidentais nos acostumamos a ver o concreto, né? A gente demorou muito, agora que está havendo uma abertura cada vez maior para aquilo que não se vê, né? Mesmo as emoções, que são coisas que a gente sente, sabe que existem, mas a gente precisava, muitos de nós, talvez todos nós, em medidas diferentes, queremos ter comprovações de tudo, né? E às vezes essa necessidade de intelectualizar, de teorizar, às vezes os processos, às vezes nos afasta da nossa comunicação mais pura, né, com a nossa energia vital, que é onde começa tudo. E se você me permite, eu queria chamar agora a questão dos efeitos colaterais indesejáveis da alopatia, por exemplo, e perguntar se na terapia holística existe algum tipo de contraindicação de pessoas serem tratadas pela terapia holística, qualquer que seja a técnica, e se essa possibilidade de efeitos colaterais, no caso psíquicos ou somáticos, pode acontecer com a terapia holística da mesma forma que acontece muito, né? Infelizmente, com as terapias alopatas. Olha, Cidinho, é até interessante nós dizermos que efeitos colaterais podem acontecer
e podem realmente, mas de maneira catártica, de maneira à liberação. Então, muitas vezes você está trabalhando com cantoterapia e aquela música, de alguma maneira, toca o indivíduo um gatilho interno e a pessoa começa a chorar. Então, não, é um efeito colateral, entre aspas, desagradável. Mas eu vim aqui para melhorar e estou chorando. Mas foi aquela liberação. Então, quando há um efeito colateral, é um efeito colateral para liberação, né? Se acontece haver um efeito colateral, é nesse intuito de haver uma descarga e uma saída daquilo que estava bloqueado. No entanto, por exemplo, eu trabalho com técnica de regressão da memória. Então, a técnica de regressão da memória não é indicada para indivíduos que tenham um diagnóstico severo de transtorno psíquico. Então, há certas técnicas que não devem ser usadas, né? Já se sabe que temos que ter um certo cuidado. Ela é uma abordagem aparentemente inócua, mas se ela fosse inócua, ela não teria resultados positivos. Então, ela não é inócua. Ela é, embora suave, a abordagem holística, embora ela possa ser, de alguma maneira, leve, e o impacto desagradável pode acontecer nesse sentido de um choro, por exemplo. Mas, por exemplo, dentro da terapia floral, quando nós percebemos que pode haver uma sensibilização maior no indivíduo, e existem essências que a gente coloca na fórmula para que aquilo fique mais suave, vamos dizer, aquela faxina interna na alma da pessoa possa ser suavizada e não haver algum tipo de situação desagradável que ela possa sentir, né? Lembranças que vão vir à tona para a liberação. Há casos mais específicos onde, no caso, o uso de florais ou de aromaterapia, que eu sei que você também trabalha com isso, das técnicas que você utiliza como terapeuta holística, você poderia fazer um pequeno resumo de quais as técnicas são aplicáveis a que tipo de transtorno, de doença, ou até mesmo de prevenção para um problema que poderia vir se a pessoa não mudar o seu comportamento, a sua visão e, sobretudo, o seu pensamento, como é que ele mexe com os seus pensamentos. Nós sabemos que no pensamento começa muita coisa, não é? Dos tratamentos que você faz, você podia fazer um pequeno resumo, então, para a gente? A aromaterapia é mais aplicada para isso, a regressão mais para aquilo. Eu acho que seria interessante. Sim, com certeza, Cidinho. Olha, a aromaterapia, ela é tão universal, ela é maravilhosa, né? Nós podemos colocar um difusor no ambiente e a pessoa se beneficiar. Por exemplo, fica sonolenta depois do almoço, dá aquela sensação de que o cérebro vai ficando mais desligadinho e precisa ter foco, precisa fazer um relatório. Então, colocar um aroma, né, no ambiente, que inclusive os bancos japoneses usam no sistema de refrigeração após o almoço, o uso de aromas que estimulem o cérebro, para que essa sonolência não diminua a habilidade de foco, de cuidados que tem que ter. Então, a aromaterapia, ela pode ser usada de maneira geral, no ambiente que você está, com o propósito que você quer. É porque eu estou estudando, ou porque eu estou desenvolvendo um projeto. Cada aroma tem a sua função. Ao mesmo tempo, nós percebemos que a tecnologia nos nossos ambientes está com um nível muito intenso de magnetismo. Então, as luzes, o Wi-Fi, tudo isso nos carrega de íons positivos. E embora a palavra positiva tenha uma conotação positiva, na verdade, esses íons não são bons para a nossa saúde. Então, o que eu, como terapeuta, procuro comentar com as pessoas? Que o que ele pode colocar no seu cotidiano que possa contrapor áreas que, através da nossa anamnese, nós percebemos que estão ocupando mais espaço do que deveriam.
É um fato, é quase que um lugar comum que todos nós estamos usando, recebendo mais magnetismo do que precisaríamos. Então, a técnica do grounding, aterramento. Então, eu comento com as pessoas, se você puder caminhar algum tempo sobre a grama, ou mesmo na areia da praia, na terra, com o pé, no chão mesmo, 20 minutos por dia, o planeta, ele absorve esses íons e você fica mais leve e livre de distúrbios de físicos mesmo. Então, você melhora situações como ansiedade, como insônia, às vezes caminhando ou colocando os pés 20 minutos na terra. É claro que a nossa meditação, né, Cidinho, é a rainha, né? Eu não vou nem falar, porque senão eu vou ficar só na meditação. Mas dentro da terapia floral, o que a terapia floral pode nos trazer? É como se fosse uma fisioterapia para a nossa psique. Então, eu acho muito interessante as crianças como são sensíveis. Eu tive um cliente com 10 anos de idade que a mãe trouxe para ele usar os florais. Nós conversamos, o que ele sentia, o que ele queria que eu colocasse nas gotinhas dele. E assim, ele usou, né, a primeira fórmula no primeiro mês. Quando foi no segundo mês, eu perguntei, e aí, como é que você se sentiu? O que você quer que as suas gotinhas tenham agora? O que você quer que elas façam por você? E olha como a criança é diferente do adulto. Ele disse, eu quero que as gotinhas me façam ter coragem. Olha só, Um adulto interessante. talvez pudesse dizer, eu sou ansioso, eu estou com medo, né? Eu sou inseguro. Ele já viu a conotação positiva, ele percebeu que aquelas gotinhas podiam levá-lo a conquistar algo que ele precisava. Então, a terapia floral é isso. A terapia floral é para desenvolver o nosso potencial, quaisquer potenciais que estejam adormecidos. Ela é coadjuvante. Você pode continuar tomando sua medicação a nível físico, nos teus transtornos, nas conexões neurais que possam estar inadequadas, mas a terapia floral ela vai ajudar você energeticamente. E a medicina, né, Cidinho, ela tem tido expoentes médicos que têm tido essa busca por encontrar algo a mais. Os florais foram desenvolvidos na década de 30 por um médico imunologista inglês, Dr. Edward Barr. Agora, recentemente, nesse final de século XX, XXI, nós tivemos o Dr. David Hopkins, nos Estados Unidos, usando o estudo da nossa frequência em Hertz. Então, por exemplo, quando nós estamos vibrando a 20 Hertz, nós estamos no estado da vergonha. Depois nós temos o estado da culpa, e por aí vai. Todas as emoções, ele foi verificando que frequência nós exalamos, nós vibramos, de acordo com a emoção que nós estamos sentindo. Não sei se foi nesse estudo onde a gratidão foi um dos mais altos rankings de vibração, né? Exatamente. E o Hawkins, ele foi desenvolvendo técnicas de medir a vibração de grupos mesmo, por exemplo, um estádio, uma final de um jogo num campeonato. Então, ele desenvolveu técnicas não só pessoais, mas grupais. E ele disse que, então, na virada do século XX para o XXI, nosso planeta, a nossa humanidade, atingiu uma média que não tinha atingido ainda, de 200 Hz. Não é que a gente fique o tempo todo em 200 Hz. De 200 Hz, que é já a abordagem da coragem. Seres como Mahatma Gandhi, por exemplo, ele aferiu vibrarem a 750 Hz. 500 Hz seria a frequência do amor. Olha só. E aí nós vamos vendo que ao longo do dia, né, ou dos dias, nós flutuamos em várias frequências. Nós não somos lineares numa determinada frequência. Mas reconhecendo o meu sentimento, como é que está a minha emoção agora, se eu sei bem aquela tabela, eu posso almejar, assim, não, eu quero sair desse patamar aqui. Deixa eu dar uma respirada, deixa eu dançar, deixa eu cantar. Enfim, nós buscamos uma ferramenta para mudar.
nós podemos mudar a nossa frequência. A partir da autoobservação, que poderá seguir da autocompaixão. Você, seguidor e seguidora, vocês estão gostando? Eu estou adorando. Eu falei para vocês que ia ser uma entrevista muito útil, muito importante. E se você está gostando, olha, aí embaixo vai ter um íconezinho de inscreva-se. Tem um ícone do like, tem um ícone do inscreva-se. Por favor, inscreva-se, porque quanto mais pessoas estiverem compartilhando com a gente, porque vocês podem, inclusive, interagir, nós vamos anunciar no final dessa entrevista qual vai ser o próximo tema e vocês podem, no próprio canal do YouTube do Cinecast, fazer suas perguntas já antecipadas. Eu só queria voltar aqui a Cristina, a questão do grounding. Um dos meus professores, um dos meus mestres é o Deepak Chopra. E ele é médico psiquiatra. E os passarinhos cantaram na hora que eu falei do Deepak Chopra. Isso é alguma mensagem, né? Ele é muito místico, o Deepak Chopra. E ele diz o seguinte, que 20 minutos de caminhada na beira da praia, tocando os pés descalços com a areia molhada, são capazes de curar as inflamações crônicas. Porque nós sabemos que as inflamações agudas até são benéficas, porque elas são uma reação do organismo em busca da cura. Mas a inflamação crônica é que é o problema. E eu uso isso. Eu uso, independente de estar ou não com alguma coisa inflamada, e às vezes até estou e não sei, eu uso isso. Além da meditação, é claro, você que é seguidor e seguidora do Cinecast sabe que eu não só pratico a meditação, como também sou instrutor de meditação no Instituto Iluminar. Aí embaixo vai estar, inclusive, o telefone do Instituto Iluminar. Se você estiver interessado em aprender a meditar, nós temos cursos, temos práticas aqui semanais gratuitas para quem quer vir praticar em grupo. Praticar a meditação em grupo tem um poder bem maior. Cristina, olha, maravilha tudo que você está dizendo. Eu só queria retomar uma coisa que eu tenho certeza que o seguidor e a seguidora querem saber. É verdade mesmo que, graças a Deus, a medicina ocidental tem se orientalizado neste sentido. Não que o Oriente tenha coisas que são melhores e que o Ocidente nem tanto. Nós falamos no início da entrevista que tudo é um todo. Então as duas partes se completam. Todavia, na nossa prática de cura, a gente se preocupa muito, muito com a cura de algo que está acontecendo. E nós sabemos que a medicina do futuro, mesmo a medicina alopata, busca hoje em dia mais a prevenção. A medicina preventiva, cada vez que passa, tem uma importância maior. Como é que alguma dessas técnicas, ou qual é a técnica que você usa como terapeuta holística, mais adequada para que a gente, além das atividades físicas, além de uma boa alimentação, além do cultivo de bons pensamentos, etc., meditação, oração, tudo que nos liga a essa energia vital do universo, sabemos que é importante. Mas dessas coisas todas que você faz, qual delas é mais ou quais delas são mais aplicáveis à prevenção de estados que nós sabemos que estão sendo construídos internamente, como, por exemplo, uma ansiedade que pode caminhar para uma depressão e etc., ou para outros transtornos mais graves ainda, e que se a pessoa, além de se cuidar desses cuidados que eu falei, puder praticar através da terapia holística para prevenir males futuros. Eu aplico em todo atendimento que eu faço, Cidinho, o uso de uma ferramenta fantástica para mim, que é o mapa astrológico da pessoa. Então, o mapa astrológico natal vem com a história proposta para a vida daquele indivíduo. E aí, ali já estão registradas quais serão as oportunidades e os desafios. E como nós, o público leigo, não tem acesso a essa informação, muitas vezes deixa de fazer a prevenção, deixa de buscar uma possível mudança, o que dentro da medicina convencional hoje nós chamamos de epigenética, né? Então nós temos a genética, que é a possibilidade de manifestarmos alguma situação que lá
nós trazemos dos nossos ancestrais, mas nós temos a epigenética, que é a maneira de como não deixar essa genética aparecer. Então, assim como a medicina já tem essa possibilidade de prevenção, pela astrologia você já vê. Então, por exemplo, uma pessoa, aí nós vemos, por exemplo, que aquela pessoa deveria ter uma prática espiritual maior. E aí, quando você vai sugerir, mas eu não gosto, eu não tenho afinidade com nada que é espiritual. Então, é muito interessante a gente ver que o mapa já está mostrando que aquela é a conduta ideal e que a própria pessoa já é refratária àquilo. Então, cabe a nós, né, procurarmos explicar as vantagens que ela vai ter, porque o mapa está mostrando que aquela área, se desenvolvida pela pessoa, poderá criar uma harmonia num todo, né, numa completude para o mapa dela. E podem ser várias, pode ser estudo, pode ser prática física. O mapa nos orienta como que situações a pessoa precisa introduzir na sua vida para que não sejam manifestadas doenças, ou tanto físicas como psíquicas também. Cada dia que passa, eu sinto que a questão do autoconhecimento, até onde ele é possível, porque nós sabemos que nós somos um iceberg que tem uma pontinha só lá de consciência e todo o restante de inconsciência que para sair, para emergir, é uma coisa muito complexa. Mas até onde a gente possa identificar o que nós somos, como nós somos e aceitar, né? Não só identificar, como aceitar, é um passo inicial para que a gente possa acreditar. Tenho certeza que você concorda comigo que essa postura de acreditar no tratamento preventivo ou de recuperação, ou não acreditar, para isso nós temos o fenômeno do placebo e do nocebo, né, que é o contrário, e também temos os casos comuns de que tem pacientes que não querem ficar bons, por quaisquer que sejam as razões. Aí Freud explica na psicanálise, mas não quer ficar bom. E aí não tem remédio, não tem tratamento que vai dar jeito. Assim também como o contrário. A pessoa se está aberta. Não vou dizer que ela aceite gratuitamente, mas está aberta para conhecer as diferentes abordagens com que o mundo lida e trazer isso para o seu próprio pensamento através do conhecimento. Aí sim ela poderá abrir um caminho para que haja a cura, a melhoria. Sabe-se, por exemplo, que pacientes de câncer que aceitam que estão com câncer, que não se revoltam porque estão com câncer, sabe-se hoje já muitas estatísticas que têm uma longevidade, têm uma vida prolongada, pelo simples fato de não se zangar com aquilo. Né? Então essa postura que vem de dentro para fora e que de repente recebe o fora para dentro, me parece que tem muito a ver com a terapia holística. E dito isso, nesse contexto, eu queria perguntar para você, espiritualidade, né? Eu acho que isso aí é um assunto para uma outra entrevista só sobre espiritualidade e uma outra só sobre meditação, porque nós temos também aqui uma especialista em meditação. Mas espiritualidade, onde é que a espiritualidade entra nessas técnicas todas? Inclusive, aproveito para lembrar aqui ao seguidor e à seguidora que nós estamos tratando de espiritualidade, não necessariamente de religião, mas a espiritualidade. Então, essa espiritualidade como sendo algo holístico, né, um guarda-chuva de onde abaixo deles estão as religiões, os métodos de conhecimento, etc. Qual é o papel da espiritualidade em tudo que você faz em terapia holística? É fundamental, né, Cidinho? Porque, como você falou, esse guarda-chuva, a espiritualidade, ela abrange tudo. Então, quando nós temos contato com a espiritualidade, e às vezes as pessoas têm dificuldade com essa palavra, mas, por exemplo, se a pessoa começa a ter mais interesse em aprender a tocar um instrumento musical, aceita participar de um coral, de uma aula de canto, de dança, tudo isso vai
levando o indivíduo a se aproximar da espiritualidade. Então, muitas vezes, a palavra espiritualidade não é aceita pelo público mais prático, racional. Eu quero, é um remédio para passar dor de cabeça, e só isso, e não me venha com mais confusão. Mas essa sugestão de que essa alma possa ficar mais sutilizada, né? Então, a recomendação de que ele possa ler mais, claro, livros que possam ter uma abordagem construtiva, escrever, estimular esse indivíduo a pintar, a dançar, a escrever poemas, a escrever um diário. Tudo isso são estágios iniciais de que essa pessoa possa utilizar para começar o caminho em busca da espiritualidade. E ele é infinito, né, Cidinho? Eu fico imaginando quanto essa jornada pode nos levar cada vez a ficar mais, de alguma maneira, em paz e harmonizados. Porque a espiritualidade é como se nós pegássemos assim um balão e subíssemos, né, e fôssemos bem alto. Então, quando nós estamos na avenida, na rua, nós só vemos um quarteirão para lá, um quarteirão para cá. À medida que a gente vai subindo, nós já podemos ver o nosso bairro, né, nossa cidade, nosso país. Então, a espiritualidade é isso, né? É algo que nos afasta, nos traz uma observação muito mais ampla e completa da vida. Então, se eu sei que eu subi um pouquinho e estou vendo um engarrafamento que vai impedir que eu chegue rapidamente ao meu destino, se eu já estou num patamar mais alto, aí eu traço um novo trajeto e não passo por aquele engarrafamento. Da mesma maneira, a espiritualidade. Se eu subir um pouquinho e já sei que determinada situação não merece eu ficar envolvida, eu criar algum tipo de transtorno, de conflito, a espiritualidade, mas isso é tão pequeno, é só um engarrafamento. Então, a espiritualidade, ela, quanto mais nós tivermos ela introduzida no nosso cotidiano, mais nós conseguimos relativizar os desafios, os problemas, e com isso aquilo já não nos impacta ou não nos deixa desarmonizados, né? É dito que uma mãe seguidora do Gandhi pediu: Senhor Gandhi, meu filho é muito encantado com o senhor, considero o senhor um grande líder, e eu queria que o senhor, por favor, diga para ele para parar de comer açúcar. E aí o Gandhi disse: volte daqui a um mês. Quando ela voltou daí a um mês com a criança, ele disse: pare de comer açúcar. E a mãe ficou desconcertada, né? Passou um mês para ele dizer aquilo que poderia ter dito um mês atrás. E aí, quando o menino se afastou, mas por que o senhor levou um mês para dizer isso? Porque eu ainda comi açúcar. Né? Então, nós aprendemos, quanto mais nós vamos tendo abordagens sutis na nossa vida, mais aquilo deixa de nos impactar. Então, essa historieta, né, mostra que mesmo Gandhi, com uma frequência de 750 Hz, sendo que a do amor é 500, imagina a frequência desse ser, tinha coisas ainda a serem aprimoradas dentro dele, né? Super interessante, super útil, né? Sobretudo para um país como o Brasil, que, como vocês, seguidores e seguidoras, sabem, nós somos, infelizmente, temos o ranking mundial, somos o primeiro lugar no mundo em ansiedade, e estamos caminhando rapidamente para também chegarmos ao primeiro lugar, ou dos primeiros lugares da depressão. Vocês tiveram aqui um papo informal, porém de conteúdo. Gostei muito da palavra vida sutilizada, da expressão que a Cristina utilizou. Embora técnicas sutis, mas com certeza com resultados profundos na modificação, inicialmente, do nosso ser enquanto alma que nós somos, espíritos que nós somos, energia que nós somos, e que poderão dar para você e para nós todos uma possibilidade de harmonização, que foi outra palavra linda que ela utilizou. Eu fico pensando que as pessoas
nós estamos vivendo na minha visão, Tereza, nós estamos vivendo uma sociedade, sobretudo por causa da tecnologia da informação e comunicação, cada vez mais homogeneizada, cada vez mais voltada para um modelo só, para um valor, como, por exemplo, a positividade, que é importante. Mas as pessoas que ficam muito voltadas só para a positividade terminam não aceitando que na vida também há a negatividade, que as duas coisas se juntam, e daí que eu chamei a atenção da palavra harmonização. E também falei da aceitação. Acho que você, seguidor e seguidora, não só foram beneficiados com essa entrevista, mas poderão ser mais ainda se vocês concordarem, aceitarem essas premissas que foram colocadas aqui. Procurem a Tereza Cristina no seu consultório. Eu pedi para ela dizer as suas palavras, as suas considerações finais, e ao mesmo tempo colocar o contato, o telefone, nós vamos colocar aí na tela, você vai ver, para que você eventualmente possa procurá-la, e tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigada, Cidinho. Você é sempre gentil, acolhedor, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje. E agradeço a vocês terem ficado até o final, contribuindo, então, para que nós possamos ficar cada vez mais atentos a divulgar aquilo que for do nosso conhecimento, aquilo que nós pudermos para o bem de todos, né? Porque todos somos um. Então, enquanto houver qualquer um que ainda não tenha a informação necessária para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, é nossa função estarmos unidos e conectados a quem está do nosso lado. Eu agradeço muito que você tenha estado aqui, fico aberta a sugestões, a perguntas e esclarecimentos que vocês queiram que eu possa ainda trazer, mas principalmente, olhe para si mesmo. Não é egoísmo você olhar para si mesmo. Cuide-se, ame-se, porque a sua frequência ficará diferente. E o simples fato de você estar nesse procedimento mais harmônico com você mesmo, você já, sem querer, será um farol no mundo, irradiando essa frequência para quem você nem sabe que ao seu lado possa estar precisando. Você pode ser a diferença a ser trazida para o mundo. O contato, Tereza Cristina, para que as pessoas possam Bem, o meu procurar. WhatsApp 991391130 e também pelo Insta, @TerezaOttoni-terapia. Aguardo vocês. Também quero agradecer a sua participação, que pode ser inclusive continuada. Primeiro, inscrevendo-se no canal se você ainda não está inscrito. E em segundo, colocando seus comentários e perguntas. Por que não? Perguntas para Tereza Cristina a respeito da terapia holística, as terapias do mundo holístico, e a gente reencaminha para ela, para que ela possa ter a gentileza que eu sei que terá, porque ela também é uma pessoa muito acolhedora. Aliás, todo mundo que eu conheço que tem essa sensibilidade com a espiritualidade tem um acolhimento, tem uma capacidade de acolher, de generosidade, de solidariedade, de ajudar, como acho que toda a humanidade precisa realmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, e como eu prometi para vocês, vou colocar aqui o nosso próximo assunto para que você possa, se quiser, já fazer suas perguntas. Vamos trabalhar com psicanálise. Já trouxemos aqui alguém da psiquiatria, alguém da psicologia, e trouxemos alguém também que trabalhou a energia vital, que foi a Patrícia Bogé, uma belíssima entrevista também. E agora chegou a vez de falarmos sobre o mundo que começou a ser mudado a partir de Sigmund Freud, finalzinho do século XIX para começo do século XX, e que até hoje revoluciona o pensamento e a forma humana. Então, psicanálise. A pergunta que vai ser feita vai ser: psicanálise cura? Fique com isso na cabeça, façam suas perguntas e a gente se vê no próximo Seedcast. Obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.